Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu vou construir a minha bancada de areia para hidroponia. Como vocês podem ver, eu tenho uma bancada aqui construída na telha, no qual eu planto hortelã. Porém, essa bancada aqui, ela é tipo NFT, ela tem a solução correndo dentro das canaletas da telha. Eu vou estar montando a minha bancada aqui nesse espaço. Vai ser idêntica a essa bancada aqui, porém, ao invés de colocar o plástico em cima, a gente vai estar colocando areia. Acompanha comigo aí como que a gente vai fazer essa bancada. O passo é a gente definir as dimensões. Eu vou estar utilizando aqui uma bancada de 18 metros de comprimento. Porém, pessoal, a bancada de areia, ela tem uma exceção. Ela não pode ter essa inclinação alta como a gente precisa no NFT. NFT tem que ter uma inclinação de 5% para mais, porque a gente precisa que a solução nutritiva corra com velocidade e volte para a caixa. Já na bancada de areia, a gente precisa de uma queda mínima. 1% é o suficiente. Por quê? A gente não quer que essa solução venha rápido aqui para baixo. A gente quer que ela desça bem devagar e vá umedecendo a areia. Finquei uma viga aqui na ponta e lá no começo enfinquei outra viga. Daquela viga até essa viga aqui eu tenho 18 metros. Agora eu vou começar a distribuir as outras vigas bem no meio de 1 metro em 1 metro. Eu bati o nível de lá aqui. Eu deixei apenas 1% para que a caída da nossa bancada não fique excessiva. Estiquei uma linha bem do meio desse toco até o meio desse aqui da parte de cima. E agora eu vou distribuir as madeiras acompanhando essa linha. Uma dica na hora de enfincar o pé da bancada é, depois que a gente fazer o buraco, deixar ele um pouco menor para que a gente possa socar a madeira aqui. Dessa forma. Porque quando a gente colocar a telha aqui em cima e colocar todo o peso, a tendência é ele abaixar. Então a gente socando o fundo do buraco vai evitar que a madeira abaixe depois que a bancada já estiver pronta. Terminei de enfincar todos os pés da bancada e o próximo passo agora é colocar o suporte da telha, que é essa madeira aqui que vai segurar a telha. A telha de fibrocimento, ela tem 1,10 de largura. A gente corta essa madeira com 1,10 e coloca exatamente no meio e aí fica dividido 55 para cada lado. Preguei a primeira madeira dessa ponta e a primeira aqui da parte de baixo. E estiquei uma linha dessa ponta e da ponta daquela madeira lá de cima. E a gente vai puxar todas as outras madeiras alinhadas com essa linha aqui. Coloquei todas as madeiras de cima e agora a gente já pode começar a colocar as telhas. Coloquei todas as telhas na bancada e ficou dessa forma, pessoal. Lembrando que essas telhas aqui são telhas velhas que eu peguei, então são mais pedaços, são pedaços de 3 metros, 2 metros, 1 metro. Terminei o madeiramento da bancada e eu usei tábuas de 10 centímetros, todas as laterais, tanto aqui quanto lá, com a tábua. E eu preguei elas utilizando um sarrafo e pregando em todas as vigas e depois pregando na tábua em cima. Aqui no final, a última tábua aqui da ponta, eu deixei um espacinho aqui porque vai a calha coletora de onde a gente vai pegar o resto da solução. Mais pra frente vocês vão entender o porquê dessa pontinha aqui. Próximo passo é a gente colocar o plástico. O plástico vai servir para não deixar a nossa tábua apodrecer. O que eu faço? Eu grampeio a primeira parte aqui nessa ponta, a gente estica o resto pro lado de lá e agora eu vou colocar a pedra nas canaletas aqui da telha. Depois que a gente acertar o plástico com a pedra, eu vou lá, corto o outro lado e grampeio. E aí o nosso plástico já fica esticado em cima da bancada. Eu usei essa lona azul porque é uma lona que eu tinha aqui, mas não necessariamente precisa ser uma lona dessa. Areia colocada e o próximo passo agora é montar as mangueiras de irrigação. Eu resolvi, pessoal, fazer alguns reforços. Eu coloquei em um lado sim, um lado não, mais um pau, porque fica muito pesado. Ela foi 1 metro cúbico de areia e quase 1 metro cúbico de pedra.
ou seja, é muito peso mesmo. Então a gente tem que fazer muito reforçado. Para o gotejamento, eu vou utilizar esse tipo de mangueira aqui. Ele já vem com os gotejadores e você encontra facilmente aí pesquisando na internet. Na hora da compra, você pode optar pelas distâncias aqui dos gotejadores. Isso vai depender um pouco da cultura que você vai plantar. Tem 10 centímetros de distância, tem de 20, tem de 30, você que vai escolher. E também existe a mangueira que você mesmo faz o furo e aí você coloca na distância que você quiser. Uma outra peça muito importante é o filtro. Não podemos montar o nosso sistema de gotejamento sem um filtro, porque pode causar entupimento dos gotejadores e aí atrapalha muito sempre colocar aí um filtro no sistema. Esse modelo a gente também encontra com muita facilidade na internet. Essa é uma conexão para início e ela já vem aqui com um pequeno registro caso a gente queira fechar apenas uma linha de gotejo. E essa é a conexão do fim. São peças muito baratas. Essa peça aqui mesmo eu paguei R$ 1,50. Como o nosso plantio é suspenso, precisaremos também de uma bomba de água. O modelo que eu gosto de comprar é Sarlo Better ou então da Cubos. São duas marcas que eu recomendo. São excelentes bombas, têm uma durabilidade muito boa. Essa bomba aqui, ela é de 2.700 litros hora. Eu vou estar utilizando também um timer, porque eu quero que o nosso cultivo trabalhe sozinho, sem a dependência de alguém vir aqui e ligar a bomba. Esse daqui é o tubo que vai distribuir a solução nutritiva entre as fitas gotejadoras. Eu falo fita, mangueira, eu sei que tem muita gente na internet, pega no pé, mas é fita gotejadora, né? A gente precisa fazer um furo que encaixe essa chulinha. O nome dessa peça aqui é chula. Como eu não tenho uma bró que dá exatamente esse diâmetro, eu utilizei essa chave, esquentei ela no fogo e ela dá certinho aqui o diâmetro da chulinha. Furei o cano e agora a gente só precisa encaixar ela aqui no lugar, ó, dessa forma. Ela fica encaixadinha assim. Depois de encaixada, a gente só precisa encaixar o nosso registro aqui. E assim fica o tubo que vai distribuir a solução nutritiva para as fitas. A colocação da fita é muito simples. Esse daqui é o primeiro gotejo. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele o mais próximo possível do registro. Vou cortar aqui a distância exata para apenas encaixar ele. E agora eu encaixo ele aqui. A gente gira aqui essa rosquinha, ó. E ela trava a fita no lugar. Lembrando que é legal que os gotejadores fiquem para cima. Ela não precisa chegar até o fim da bancada. Agora eu coloco a tampa aqui no final. Trabalho finalizado. Eu vou mostrar para vocês agora todos os detalhes. Eu passei aqui 5 fitas gotejadoras. Todas elas batem certinho com a parte de cima da canaleta. E eu vou plantar as plantas dentro de cada canaleta. Aqui na parte de cima da banca ficou o tubo de distribuição, sem nenhum vazamento, as chulinhas vedam bem. Aqui eu coloquei o nosso filtro antes da entrada aqui e esse cano vem lá de baixo. Ele está indo por debaixo da banca e vai até a nossa caixa de 500 litros que está lá embaixo. Se eu quero plantar apenas metade dessa banca por algum motivo, eu posso vir aqui, fechar o registro e essa fita gotejadora para de funcionar. Vamos supor que por algum motivo dá um defeito aqui e eu preciso trocar. Posso fechar essa fita e deixar para cá funcionando. A solução que a gente gotejou aqui na banca, ela já está escorrendo e voltando para cá. Aqui a gente vai colocar um tubo para coletar essa solução e voltar aqui para nossa caixa. Sobre o manejo, como é a produção na areia, fica para um próximo vídeo, porque esse vídeo aqui já está grande, ele é mais para explicar a construção da bancada. Se você não quer perder os próximos vídeos, já se inscreve aí no canal, deixa seu like para dar aquela força, compartilha para o seu amigo, porque às vezes ele também gosta da ideia, você também ajuda o canal e incentiva a gente a estar criando mais conteúdo. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, um grande abraço e até o próximo vídeo.